Bom dia, Cabreira. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar falando de agricultura aqui com você e com a Giovana. Bom, o ano passado foi um alvoroço porque aumentaram o ICMS, vocês fizeram aquele tratoraço, depois parece que as coisas acabaram encaixando. E esse ano, outro alvoroço por conta da questão que se colocava aí do fechamento de 345 casas de agricultura. Muita novidade para começo de ano para a agricultura, hein? Cabreira, nós passamos aí, além estamos passando ainda, né? O produtor continuou na sua propriedade, produzindo, levando alimento até as gôndolas de mercado, que foi a questão que está sendo a pandemia, né? Coronavírus. E a atividade não parou do setor rural, tanto é que ajudou muito aí na economia do país, né? Agora tivemos uma seca séria, né, onde nós tivemos vários problemas aí com a produção, propriedades que perderam quase que toda a produção, e junto também aí as chuvas com chuva de pedra e geadas que nós tivemos, né? Foi um ano realmente foi de muita dor para o produtor rural, né? Bem estável, né? Muito, muito. Então, e com tudo isso, os custos aumentando muito, né? Apesar do agronegócio estar segurando a economia, mas nós temos as agroindústrias, né, que agregam muito valor, mas para o produtor o custo muito alto e principalmente o médio e o pequeno, muita dificuldade de se manter na atividade com renda. Então foi um ano muito difícil para o produtor. E nós tivemos aí sim essa questão dos aumentos dos impostos vindo, né, onde toda a categoria, os empresários do setor, os produtores rurais, junto aí com o sindicato rural, fazendo esse tratoraço, né, mobilizando lá na Assembleia para que pudesse baixar os impostos que estava sendo pesado, a questão da energia, questão dos alimentos, né, e caindo em cima do aumento de custo. Então, tudo, pandemia, seca, né, prejuízo com geadas e ainda um aumento de impostos. Então, o produtor, não só de Fernandópolis, mas de toda a região, se levantaram, né? Nós temos aqui a deputada Ana Alice, que é da nossa região, o deputado Carlão e também o deputado Itamar, na época, que sofreram muita pressão em relação ao aumento de impostos pelo governo do Estado. Mesmo sendo deputados que têm trabalhado muito pela nossa região, feito muito pelos nossos, né, moradores aqui, população em geral, não só a agricultura, mas, né, toda a sociedade, mas foi uma pressão grande. E hoje, né, nós temos aí alguns impostos que foram abaixados, melhorando um pouco aí a questão para o produtor rural, para os empresários rurais. E essa polêmica aí do fechamento de casas de agricultura, um decreto que saiu no final do ano, causou um alvoroço danado, e agora o Itamar Borges, que é o secretário estadual da Agricultura, chegou a publicar nas redes sociais um manifesto dizendo que não é nada disso, que a notícia não procede. Que é que você apurou aí como presidente do Sindicato Rural, inclusive conversando com a alta cúpula da Secretaria da Agricultura. Sim, a gente foi um alvoroço aí, né, final de ano e essa virada de ano, no dia 31 de dezembro, assinado um decreto e também colocado no dia 1º. Então foi uma reivindicação aí, um manifesto da Associação dos Extensionistas, e isso ficou esse alvoroço nas casas da agricultura, porque o produtor depende das casas da agricultura aqui na nossa região. Temos aí Pedranópolis, Meridiano, Macedônia, né, além aqui de Fernandópolis também. São 12 municípios aqui contemplados pelo EDR, o escritório regional aqui da ACAT e da Defesa Agropecuária. E o Sindicato Rural, como presidente, junto com os diretores, tendo essa informação, a gente procurou saber, junto ao secretário, junto à assessoria do secretário também, falamos com o Itamar, que é um deputado e hoje secretário da Agricultura, dizendo que isso não ocorrerá, o fechamento das casas da agricultura, né? Tivemos aí anunciado aqui também na imprensa de Fernandópolis. Então, os produtores, nosso distrito aqui de Brasitânia, a região aqui dos bairros rurais, ligando, que precisa da Casa da Agricultura para fazer a DAP, né? uma aptidão familiar para poder buscar um crédito, um financiamento com juro mais baixo. Então, os pequenos produtores sentem muito esse fechamento. E a resposta do secretário,
que não, que ele, ao contrário, está trabalhando mesmo com um orçamento apertado, mas trabalhando muito para que a Secretaria da Agricultura esteja mais perto do produtor rural. É uma reivindicação do sindicato, de toda a sociedade do setor rural, que a assistência técnica realmente chega no produtor. Né? Eu acompanhei, logo que o Itamar assumiu, lá em julho, né, a Secretaria Estadual da Agricultura, ele fez uma visita geral aqui em todas as casas da agricultura da região. E ele pôde conversar com os funcionários, com os servidores, né? E naquela oportunidade ele já se dizia muito preocupado com a questão da estrutura das casas da agricultura, porque muitos funcionários aposentando e não estavam tendo reposição. Né? Perfeito. E a impressão que dá é, quando surge isso aí, de repente fala assim, não, parece até que havia já um propósito de fazer essa desativação. Mas o Itamar, assim como ele colocou lá na reunião com os profissionais da agricultura, parece que ele reafirmou isso para você, né? Quer dizer, a ideia é ao contrário, é dar mais condição de que essas casas de agricultura trabalhem mais e melhor para o produtor. Correto. Nós tivemos, antes do Itamar assumir como secretário da Agricultura, no próprio governo do estado Dória, nós tivemos o Gustavo Junqueira, um secretário totalmente com um perfil diferente do secretário Itamar. O Itamar foi prefeito, trabalhou muito junto às casas da agricultura de Santa Fé e da região, foi deputado estadual, né? Membro, inclusive, da Comissão de Agricultura da Comissão Assembleia. Da Agricultura na Assembleia, sempre está fazendo um trabalho em defesa da agricultura. Teve esse desgaste com o aumento dos impostos, né, com os produtores, mas o Itamar ele tem um perfil mais agressivo em político e também para atender a demanda aqui da nossa região. E ele, como secretário, a gente estava acreditando, né, e estamos acreditando que ele possa fazer um bom trabalho para o produtor. O Gustavo Junqueira, como tem um perfil diferente, um perfil veio de banco. Mais né? Técnico, né? É técnico e também mais elitizado, sabe? Né? Longe do produtor. E ele, junto com o governador, fazendo uma estrutura para poder desativar as casas da agricultura. E o Itamar, como foi também o Arnaldo Jardim, que nós tivemos aqui a criação da Associação da Agricultura Familiar, a cooperativa hoje, que fornece alimento para as merendas escolares, né? Um trabalho que nasceu dentro da Casa da Agricultura. Então, a Casa da Agricultura, com os técnicos, desempenha um bom trabalho, né? Falta assistência técnica, tem dificuldade por questão de recursos de ir até o produtor rural, mas faz um trabalho diferenciado. E como você disse muito bem, Cabreira, funcionários aposentando, né? Não consegue renovar o quadro e bons técnicos quanto que a secretaria não gastou para treinar técnicos na produção de seringueira, na manejo de pastagem, e hoje ficar com uma casa da agricultura fechada é um prejuízo muito grande, não só para os técnicos ou para os produtores, mas para a economia geral daqui da nossa região. E o Itamar, ele vindo com esse outro perfil político, agressivo, ele andou realmente em todas as casas da agricultura, assumindo compromisso, vendo a situação que estava, e ele foi bem claro que esse decreto em nenhum momento fala de fechamento e que essas casas da agricultura não vão ser fechadas, vai continuar o trabalho para o produtor, mas nós somos claros para ele também, por sermos parceiro, por termos como secretário, junto ao governo do estado, que o sindicato estará atento, nós vamos estar acompanhando isso junto com nossos produtores, porque o governo, tanto federal, estadual, exige muito do produtor. Nós temos que recuperar a nascente, nós temos que fazer APP, nós temos que fazer cadastro ambiental rural, que o produtor tem que ir lá falar o que ele tem na propriedade dele, tem que fazer o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, que são projetos sem custo para o produtor, para ser atendido pelas casas da agricultura. E o produtor, quando precisa ser atendido, ele tem que buscar o particular. Hoje, para você fazer uma outorga de água, você vai gastar aí R$2.000, sendo que a secretaria tem estrutura, tem condições de atender o produtor nessa demanda de regularização ambiental, né? E os técnicos estão preparados para isso, mas não tem a estrutura, as condições, número de funcionário caindo muito,
E essa notícia de fechamento da Casa da Agricultura é ruim, mas tivemos sim com a conversa com o secretário, que amenizou essa situação, e a gente vem aqui, aproveita essa audiência que vocês têm, né, para nossos produtores rurais aqui de Fernandópolis, do distrito de Brasitânia e da região que estão nos ouvindo, que as casas da agricultura vão continuar, e a gente acredita que o secretário vai fazer um trabalho junto ao governo do estado para melhorar o serviço para o produtor, que essa é a demanda que a gente... Marquinhos, bom dia primeiro, né? Bom dia, Giovana, bom dia. Seja bem-vinda. Qual que é o impacto que um fechamento de uma casa de agricultura, como você disse aqui de Fernandópolis, que atende tantos municípios, traria para esses produtores, principalmente para os pequenos produtores? Olha, nós temos as casas da agricultura nos municípios, né? Pequenos e aqui em Fernandópolis. Então, vou te dar o exemplo aí de Macedônia. O produtor rural, ele vai na Casa da Agricultura, ele tem lá o atendimento tanto da defesa agropecuária, que faz a fiscalização, questão de sanidade animal, né, e que fornece as guias de transição animal, que acompanha toda a parte da pecuária e da produção vegetal. E tem também a parte das casas da CAT, né, que é a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral. O Estado vem fazendo o quê? Jogando isso para a prefeitura. Então, lá na prefeitura tem um técnico municipalizado que ele recebe da prefeitura e para atender os produtores. O produtor lá, ele desloca, está lá no seu município, ele tem lá uma orientação para buscar um financiamento. Eu tenho uma pecuária, eu tenho um gado de leite, eu quero investir nos meus animais, eu quero melhorar a minha produção e eu preciso da Casa da Agricultura para fazer esse projeto. E não tem custo, né? Eles vão preparar as informações, ver que linha de crédito, vão levar até o banco, as orientações junto com o agrônomo do banco, para esse recurso chegar até o produtor. Então, não tendo mais a Casa da Agricultura no município, você vai prejudicar os técnicos que estão lá, o atendimento ao produtor vai ter que deslocar do município de Macedônia vir até Fernandópolis, né? Fica tudo muito mais burocrático e o produtor ele perde essa aproximação. Já está longe, a Casa da Agricultura está longe do produtor rural. O produtor pequeno e o médio produtor não tem assistência técnica, uma extensão que deveria ter, tá? O orçamento da agricultura é muito pequeno em relação à questão do que exige para poder chegar e atender o produtor rural. Mas a gente está vendo um esforço aí para que, e uma cobrança das entidades, própria Federação da Agricultura de São Paulo, para que eu melhore esse orçamento e que também o secretário possa ter condições de atuar e fazer um trabalho. E é um contrassenso, né, Marquinhos? Um setor que está segurando as pontas, que é o maior PIB, que garante o PIB do Brasil, e de repente se virar as costas. Não tem como. E sem contar que pode prejudicar até a produção, né? Sim, lógico. Então, no frigir dos ovos aí, o resultado é imensurável a consequência e o prejuízo que pode ocasionar. A consequência não é só para o produtor, mas para o consumidor também, para todo mundo. Sim, sim. E o Itamar, agora, há pouco tempo, anunciou para Fernandópolis o melhor caminho, né? Recebemos aí 2 viaturas através do trabalho do prefeito André Pessuto, do Rafael, que é o secretário da Agricultura, junto com o Arthur, que é nosso vice, que é do partido do governo do estado e que tem uma boa relação, para poder conseguir. Então é hora de estarmos unidos, né, para poder somarmos força, para poder trazer os benefícios para Fernandópolis e que a população, e principalmente o setor rural, seja beneficiado. Essa é a cobrança do Sindicato Rural, e que a gente mantém atento junto com nossos associados, com os diretores. E por falar em sindicato, Marquinhos, o que é que nós estamos já de programação aí para esse ano? A gente sabe que o sindicato tem desenvolvido aí, junto com o Senar, uma série de cursos, né, para realmente capacitar o produtor no sentido de que a produção dele possa agregar valor que renda mais para a propriedade, né? O que nós já estamos preparando aí para esse ano? Cabeira, o Sindicato Rural ele tem um papel importante no município, porque ele representa o produtor, que tem um funcionário, que tem uma propriedade, que é um empregador rural, né? Nós tivemos o Rui Okuma, né? Falo nosso, porque todos aqui tiveram um convívio com ele, foi nosso presidente do Sindicato Rural, que mudou a visão do sindicato representar um produtor
colocou o sindicato realmente onde ele deveria estar, próximo ao produtor. Próximo ao produtor. Amparando o produtor. Então, o Rui abriu as portas para os associados virem, para os produtores estar próximo, para a gente poder colocar realmente o dissídio coletivo, fazer valer, né? A questão do atendimento, ser um escritório de atendimento e facilidade para o produtor. O produtor está na sua atividade, ele tem lá a produção de leite, seringueira, ele tem... E temos poucos escritórios especializados no setor rural. E o sindicato é especializado, tanto o departamento pessoal, a parte fiscal, ele tem toda essa orientação. O sindicato atende toda essa parte, além da representação, que é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, lutando, brigando, cobrando as nossas autoridades, tanto municipal como estadual e federal, para que possa fazer e trazer benefícios para os produtores. Aí entra, sim, o Senar, que é o parceiro do sindicato, com a parte de capacitação dos cursos que nós temos de forma gratuita para o produtor, para os trabalhadores e para os empregadores rurais, mas que ele tem esse curso aí durante o ano, sangria em seringueira, tratorista, aplicação de agrotóxico, né? Trabalhamos muito com as mulheres na parte de processamento de carne suína, derivados de leite, que possa fazer uma atividade para poder gerar uma renda maior. E estamos com uma programação extensa aí para todo ano. Tá certo. Bom, Marquinhos, foi muito bom a gente conversar com você aqui e queremos que o sindicato, que você esteja presente mais vezes aqui durante o ano para fazer esse feedback com o produtor rural, né? E a gente percebe que você, representando o sindicato rural, tanto aqui em Fernandópolis quanto na Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, onde você também é diretor, com certeza o governo vai repensar tudo que possa prejudicar o produtor e vai procurar fazer exatamente ao contrário, agregar mais valor ao trabalho desse setor que tem realmente segurado as pontas do Brasil. Muito obrigado por ter vindo aqui ao programa. Obrigado, Cabreira. Estaremos sempre à disposição. Quantos anos estamos juntos aí, né? E você abrindo espaço junto com toda a equipe para o sindicato vir aqui transmitir as informações para os nossos produtores. Muito obrigado, a gente agradece, estamos sempre à disposição. Nós conversamos aqui nesse bloco da entrevista do dia com o presidente do Sindicato Rural de Fernandópolis, Marcos Mazetti. O verdadeiro programa do povo.